Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe muito cada um de vocês. Nós estamos de volta com mais uma parábola. Todas as semanas nós partilhamos uma parábola do Senhor Jesus. E esses dias temos falado sobre a parábola dos bens perdidos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E esta parábola ela foi dividida em 3 sessões. A primeira sessão é a ovelha perdida, a segunda sessão é a moeda perdida e hoje é a terceira e última parte, que é o filho perdido. Eu aconselho você a ouvir as sessões anteriores, para que você possa compreender melhor esta parábola, tá bem? Mas antes de falar sobre o filho perdido, eu quero relembrar aqui que esta parábola, ela não é uma repetição, ela é complemento umas das outras, tá bem? Elas se fundem, elas se combinam, tá? E o objetivo da parábola, temos falado aqui sempre, é revelar o propósito de Jesus Cristo, A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, tá bem? Vamos lá, o filho perdido, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, é uma leitura um pouco extensa, mas fique atento. Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caído em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele um melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esta parábola, ela é considerada por muitos estudiosos como a mais bela de todas as parábolas, a rainha de todas as parábolas, a mais linda história de amor. O amor do pai era muito maior do que qualquer que seja o tamanho da arrogância de um filho rebelde. Só para relembrarmos aqui, cada parte dessa parábola, a da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, foram ditas para as mesmas pessoas, os fariseus e doutores da lei que criticavam Jesus.
Essa parábola, ela revela a graça e misericórdia de Jesus, o que os religiosos da época não conseguiam compreender. Tão grandioso, né? Tão maravilhoso, mas eles não conseguiam compreender esta parábola. Eles não conseguiam compreender, na verdade, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Eram cegos, né? Religiosos e cegos. Tá? Vamos às notas importantes desta parábola. Tá? Primeiro, não importando o que havia no coração dos filhos, o pai os trata a todos de igual forma. Isso fala da justiça do pai e seu amor por ambos de igual forma. Tá? Embora somente o filho mais novo pediu sua herança, a parábola conta que o pai repartiu com os dois filhos. Ele deu a cada um a parte que lhe cabia. Mais uma vez, o pai está exercendo sua justiça e generosidade com os filhos. Isso significa que o pai não tem preferência. O pai ama todos da mesma forma. O pai não poderia ser justo com um e injusto com o outro, né? Porque o pai é também o pai de justiça, tá? E embora o pai tivesse autoridade para dar ao filho a sua parte da herança, o filho só poderia exigir a herança quando seu pai já estava morto. Somente a morte do pai dava ao filho poder de adquirir a herança. A herança é validada com a morte. Assim, a nossa herança eterna, a salvação que Cristo oferece, ela foi validada pela morte de Jesus na cruz. Aleluia. Somente com a morte a herança pode ser validada. Tá? Ao pedir a herança do pai, o filho mais novo estava dizendo que para ele o pai já estava morto. Este filho já não se importava mais com o pai. Não havia no coração do filho lugar para o seu pai. Por isso que ao pegar a sua herança, o filho mais novo vai para um lugar distante, ou seja, bem longe do pai. Talvez seja por isso que o pai dá a herança. Muitos não compreendem por que o pai concede a herança para o filho, se o pai ainda estava vivo, né? O filho não tinha esse direito de exigir. Mas o pai havia percebido que o coração do filho já estava longe. O filho estava ali de corpo presente, mas o seu espírito não estava mais com o seu pai. O seu coração, os seus sentimentos já não estavam mais com o seu pai. Por isso que quando o filho pega na herança, ele desaparece, ele vai para um lugar bem distante, bem longe do seu pai. Tá? Agostinho disse que terra distante significa esquecimento de Deus, separado da vida de Deus. Bom, a forma como o filho viveu e gastou toda a sua herança com os prazeres da carne, com a satisfação do ego, é mais uma prova de que o filho era egocêntrico e possuído de um amor egoísta, só pensava em si mesmo. Os outros não significavam nada para ele, nem seu próprio pai. O resultado disso tudo não poderia ser outro. O filho perdeu tudo o que tinha, perdeu até mesmo seus amigos, ou sejam, os falsos amigos, aqueles que diziam seus amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha bens, ele possuía amigos. Perdeu o dinheiro, perdeu os bens, também perdeu os seus amigos, né? Uma pessoa que vive um estilo de vida egocêntrico só pode acabar sozinho, tá bem? A pobreza extrema com que o filho foi acometido, ela representa o estado da alma de um pecador longe de Deus, abandonado, sem família e agora também sem amigos. Uma miséria tão extrema que ele desejou comer a comida dos porcos. E diz a parábola que nem sempre conseguia. O versículo 16 diz que ele desejou comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Essa parábola ensina que Satanás não age com misericórdia para os que estão longe de Deus. Satanás os leva à extrema miséria e pisa sobre eles, né, para esmagá-los ainda mais. Tá? A fome fala do vazio da alma. A comida dos porcos fala do alimento do mundo. A comida
dos porcos representa a refeição, né? A ração que Satanás oferece para os seus seguidores que abandonam o Pai. Tá? A comida dos porcos nem de longe poderia ser comparada ao alimento que o Pai coloca na mesa de casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Longe de Deus, o final só poderia ser de grande humilhação. Aquele filho que tinha tudo do bom e do melhor, aquele filho que sentava à mesa do Pai, agora estava em terrível estado de humilhação. Tá bem? O versículo 17 diz que o jovem caiu em si. Ou seja, essa expressão caiu em si dá a entender que antes o jovem não estava no seu juízo perfeito. Ele não estava no seu estado normal. Ele estava cego e louco pelos prazeres da carne. O sofrimento o fez voltar a si. E em seus raciocínios normais, ele voltou ao seu juízo normal por causa da sua aflição. Isso me faz lembrar o que diz o salmista: foi-me bom ter sido afligido por ti. Há outro salmo que diz: Deus salva o aflito por meio da sua aflição. Foi preciso passar grande aflição para que ele pudesse cair em si. Ele lembrou que lá na casa do Pai, até o mais simples trabalhador, o mais simples dele, dos jornaleiros do Pai, eles comem da mesa do Pai. Eles não comem a comida dos porcos, ele come da mesa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que o jovem está recuperado de seu entendimento, ele pôde perceber a abundância e os cuidados do Pai. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, foi preciso perder tudo para perceber o valor de estar junto do Pai. Muitos só percebem o valor das coisas quando as perde, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Arrependido e com uma atitude bem humilde, o filho decide voltar para a casa do Pai. Agora já não se sente no direito de exigir coisa alguma, apenas deseja suplicar ao Pai que o receba como um simples servo. Veja que diferença. Antes, né, o soberbo e arrogante filho. Agora, o filho arrependido, humilhado e quebrantado. Né? O seu coração está quebrantado. Vamos rever aqui rapidamente o reencontro deste filho com o seu pai. Quando o filho ainda estava longe, diz a parábola, o pai vai correndo ao seu encontro. O pai não tinha esquecido do seu filho e aguardava ansiosamente pelo seu retorno, embora o filho pudesse estar sujo, com roupas rasgadas, né? Talvez totalmente irreconhecível. Mas o pai se lembrava do filho, foi capaz de reconhecê-lo ao longe, porque o pai esperava por ele. Não houve um momento que aquele pai havia esquecido do seu filho, né? E de longe o pai era capaz de reconhecê-lo. Glória a Deus. Assim é Deus conosco. Ele conhece cada um de nós e espera por cada um de nós, né? Ele aguarda o tempo em que cada um de nós vamos estar com ele, vamos morar com ele para sempre. Louvado seja Deus. Quando o filho começa a pedir perdão, o pai já não espera a conclusão do pedido e nem lhe pede explicação, porque o pai já viu o suficiente para perceber que aquele filho não era o mesmo. Agora se tratava de alguém arrependido e com o coração humilde e quebrantado. Jesus disse que o pai, ao ver o seu filho, moveu-se de íntima compaixão. Esse é o coração de Deus, cheio de íntima compaixão pelos perdidos. Os evangelhos de Jesus mostram muitas das vezes Jesus olhando para a multidão e sendo movido de grande compaixão por ela. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e a um espírito reto. Bom, o pai o cobriu de beijos. Essa não era a atitude de um patrão, mas sim a atitude de um verdadeiro pai cheio de amor. Essa é a forma de Deus dar as boas-vindas aos pecadores arrependidos.
O pai lhe vestiu com a melhor roupa. Não era uma roupa de servo, mas uma roupa de filho. Da mesma forma, Deus vestirá os seus santos com roupas finas. Linho fino, está escrito em Apocalipse, que são roupas de justiça. Jesus Cristo, o justo, justificou-nos e nos deu novas vestes. Aleluia. O anel no dedo. O pai colocou um anel no dedo do seu filho. Isso simboliza a união do pai com o filho. Com aquele anel, o pai restaurou a autoridade do filho, de escravo a filho, né? De alguém que não tinha direito a nada, agora tinha a autoridade do pai sobre a sua vida. Isso era a representação daquele anel. Somente os filhos é que usavam um anel. O pai mandou vir também sandálias para os pés cansados do seu filho. Os escravos não usavam sandálias, somente os filhos. O pai deu todas as provas de que aquele filho era bem-vindo ao lar e era amado pelo pai. Agora o filho fora reconciliado com seu pai. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Vocês estão vendo bem isso, irmãos? Na parábola da ovelha perdida, Jesus é o bom pastor que vai encontrá-lo. Na parábola da moeda perdida, o Espírito Santo é representado ali pela luz da palavra de Deus, né? A moeda é encontrada, o pecador é encontrado. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vemos o pai recebendo de volta o filho, né? Que é reconciliado com ele. E diz o apóstolo Paulo: fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, da sua obra, de sua morte ali na cruz do Calvário. E por último, o pai mandou trazer o bezerro para a festa, assim como foi nas sessões anteriores, nas figuras anteriores da ovelha e da moeda perdida. Houve festa aqui também, né? Muito mais agora. Haveria festa por um filho que voltou a casa, um filho que estava morto e reviveu. Era justo que o pai se alegrasse com aquele filho, né? Por isso ele manda trazer o melhor bezerro para uma festa. A salvação de um filho é tão preciosa para o pai que deve ser comemorada com muita alegria. O pastor festejou a ovelha perdida, a mulher festejou a moeda perdida que foi encontrada, e o pai não poderia deixar de festejar a volta do seu filho. Cada objeto que o pai usou na parábola para receber o seu filho tem um significado espiritual. A túnica significa a justiça de Cristo, o anel é símbolo de autoridade, as sandálias significam a filiação e a festa, a ceia do Senhor, ou também as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados irmãos, para terminar, eu quero só lembrar aqui a parte aquilo que aconteceu com o filho mais velho, né? Observe que o filho mais velho não estava em casa com os que se alegravam, mas estava fora e não conseguia entrar para se alegrar. O filho mais velho não podia aceitar que o pai perdoasse o filho que foi capaz de desprezar a herança do pai para viver a mais terrível vida de um pecador. Essa era a resposta de Jesus para os fariseus, que não podiam aceitar a salvação dos perdidos, principalmente de um cobrador de impostos, que era dos mais desprezíveis seres humanos. Aquele filho mais velho representa aqueles fariseus, doutores da lei, que não podiam se alegrar com a salvação de um publicano, de um pecador, de um cobrador de impostos. Tá? O filho mais velho rejeitou a ideia de entrar em casa de seu pai. Isso fala de pessoas que, pelo orgulho e justiça própria, rejeitam a salvação, não são capazes de se sentirem também pecadores necessitados de arrependimento. O pai sai de casa para tentar convencer o filho mais velho a entrar. Afinal, o filho mais velho, embora vivesse tanto tempo com o pai, ele também estava perdido e carecia de voltar para o seu lar, de entrar na casa do pai. Meus amados irmãos, assim como o filho mais velho não conseguia acreditar que o pai perdoasse seu irmão, existem pessoas que não conseguem acreditar que Deus possa perdoar o mais vil pecador. Assim como o irmão mais velho se sentia mais justo e no direito de julgar o irmão mais novo e de condená-lo ao esquecimento e à morte, muitos se sentem mais justos e no direito de julgar outros. O irmão mais velho, como filho, tinha o direito de desfrutar de todas as bênçãos e riquezas do pai, mas nunca usufruiu por não se aproximar do pai e por não perceber o seu amor.
e a sua bondade para com seus filhos. O filho precisa estar bem perto do seu pai, a ponto de poder ouvir o seu coração e compreender seu amor, sua bondade e sua compaixão profunda. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos finalizar por aqui. Há muita coisa que poderia ser dita nas 3 sessões dessa parábola. Certamente, se formos falar tudo isso, levaríamos muito tempo. E nosso desejo é que o áudio não fique tão grande, mas que todos possam ouvir com atenção e deixar o Espírito Santo falar ao coração de cada um de vocês, tá? Eu vou orar por cada um. Vamos terminar aqui esta sessão e na semana que vem falaremos sobre uma nova parábola, tá? Toda terça-feira, uma parábola do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque quando nós olhamos para o amor do Senhor, nós ficamos constrangidos. Que amor tão grande é este que o Senhor tem por nós? Um amor, ó Deus querido, incomparável, inigualável, indescritível, que nos ama, mesmo sendo pecadores, que nos ama, ó Pai querido, de forma incondicional. Obrigado, Senhor. Eu oro, Deus, por cada um que está me ouvindo, ó Deus, cada pessoa que está me ouvindo nesta hora, para que o Senhor, ó Pai querido, possa alcançá-lo com este amor tão grande, ó Pai querido, que todos possam, ó Deus querido, ter um coração quebrantado, arrependido e voltar para a casa do Pai. Aqueles que estão distantes tenham coragem de voltar para os braços do Pai. Não há lugar melhor do que os braços do Pai. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.